Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do podcast Papo de Bíblia. Você é uma pessoa ilustre. Muito obrigado pelo carinho de nos dar essa oportunidade de entrar na sua casa nesse momento, no seu carro, no seu escritório, de onde você está nos assistindo. Eu quero te pedir encarecidamente. Deixe aqui embaixo o comentário de onde você está nos assistindo, mas eu não quero que você deixe só o comentário de onde você nos assiste. Eu quero que você deixe aqui embaixo também um testemunho de algum episódio que você assistiu ou desse mesmo, algo que Deus falou na sua vida, as orações que nós temos feito aqui. Eu quero que você nos ajude também se inscrevendo nesse canal do YouTube, compartilhando. Porque assim a plataforma entende que é relevante o conteúdo que nós estamos transmitindo aqui e eu quero te convidar, porque eu sei que todas as terças-feiras, às 19 horas, nós já temos o encontro marcado. Mas eu queria muito que você comentasse aqui, deixasse um testemunho e muito importante. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar agora. Se você ainda não é evangélico e você quer aceitar a Jesus, e até o final desse episódio, Jesus falar ao seu coração através da vida de um desses amigos que estão aqui nessa mesa, nesse momento, nesse papo de Bíblia, eu quero que você deixe lá o comentário dizendo: eu quero esse Jesus, eu aceito esse Jesus, e nós vamos continuar orando por você, tá bom? Chega de falar, eu já falei demais. Nós estamos aqui com dois amigos pastores, pastor Daniel, pastor Márcio Amém. Leão, e eu quero chamar logo meu amigo pastor Daniel para deixar aqui seus cumprimentos e depois passar aí para o pastor Daniel e vamos seguir. Graça e paz, meus amigos. Grande prazer, uma honra novamente estarmos aqui nesse novo episódio. E tenho certeza que Deus, assim como os outros, irá falar ao teu coração, assim como falará aos nossos. Então, tá preparado? Aumente aí sua expectativa. Não é isso, pastor Márcio? Maravilha. É isso aí. A paz do Senhor Jesus, pastor Everton, pastor Daniel, pastor Gustavo, Tá o nosso nosso diretor diretor, É, aí, o ó. diretor de imagem. tá ali. É uma alegria, querido, você que está aí do outro lado. É uma alegria ver o que Deus tem feito através das nossas vidas e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós aceitamos o chamado do Senhor e eu tenho certeza que também vai acontecer com você e o desafio está de pé. Nós estamos chegando quase a 100 inscritos, então manda aí para os seus amigos se inscrever no canal, que quando nós chegarmos nos 100, nós vamos fazer um convite àquele nossos amigos que também gostam de bater um papo de Bíblia, né, ir na sua casa para sentar aqui nessa mesa e fazer um podcast com a gente e falar de Jesus, porque não existe nada melhor nessa terra do que falar de Jesus, É né, verdade. Daniel? Não existe nada Então, melhor. pastor Daniel, vamos então para o papo de Bíblia. Vou Hoje, introduzir o assunto de hoje, né? hoje, Hoje nós hoje é temos um especial, personagem, hein? nós temos um personagem muito bacana para falar, né? Fala aí, pastor Daniel. Fala para esse povo aí, quem O é o texto de personagem? hoje está em Gênesis 37, verso de número 5, e nós vamos falar de nada mais e nada menos de que José. Oh, Este glória. homem ilustre, este que é um texto clássico também da Bíblia Sagrada, que nos traz muitas lições, não é isso, pastor Márcio? Sim. Então nós vamos ler aqui, sem muita demora, o verso de número 5 do capítulo 37. Apenas a parte A, na verdade. Na verdade, vamos ler o texto, o verso todo, tá bom? Teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. É interessante que José, assim como seu pai Jacó, é um grande sonhador. Como não falar de José e não falar das suas qualidades, daquilo que ele carrega como qualidades? Um sonhador, um grande sonhador. Eu tenho certeza que eu estou falando aí para uma sonhadora, para um sonhador. E quem sabe, esse sonho tem te trago grandes perseguições. Esse sonho tem levantado grandes opositores, mas não se preocupa. Acalma teu coração, porque quem te deu o sonho é fiel para vê-lo concluir e para fazê-lo concluir. Então, descansa o teu coração, não é isso, pastor Márcio? É isso. Quando eu olho a história de José, eu fico muito impactado, porque é um homem que ele sonha, e quando você olha lá no capítulo 37, no verso 5, ele fala, e no verso 9 também,
e tornou José a sonhar. Então, assim, a nossa vida, se a gente não tiver sonhos, né, ela se torna uma vida sem sentido. Sonhos. Quais sonhos, pastor? De adquirir uma família, de fazer uma faculdade, de chegar num lugar que você sonhou desde criança. Tem criança quando. Lembra da brincadeira? Que você crescer, você vai ser o quê? Eu vou ser um policial, vou ser um É um médico. sonho, né? E isso alimenta a sua vida. São sonhos. E Deus tinha dado um sonho a José. Então, viver os sonhos de Deus faz mais sentido. Porque quando você quer viver os sonhos de Deus, algo grande acontece na sua vida. O sonho de José, naquele primeiro momento ali, ele era muito jovem, nem ele entendia o porquê. Mas mais à frente, quando a gente entrar no texto, você vai ver que o sonho que Deus tinha dado a ele tinha um propósito. Uhum. Não só para a vida dele, mas para a descendência e também o futuro de Jesus lá na frente. Olha que interessante. Então, Deus, ele vai abençoar a José, porque, primeiro, pela sua fidelidade. Mesmo José sendo muito jovem, ele era fiel a Deus. Mesmo ele sendo muito jovem, ele conhecia o Íntegro. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, saber quem é o seu Deus é muito importante para você correr atrás dos seus sonhos e conquistar os seus sonhos, né, pastor Hélio? Maravilha. Eu tenho até um depoimento, né? Um testemunho. O meu sogro, ele, logo quando eu comecei a me relacionar, né? Eu tava ali nos namoro, já partindo para o noivado, eu sentei com o meu sogro uma vez, a gente sempre conversava muito e ele falou algo que me incomodou. Ele falou que ele era um homem que ele não tinha mais sonhos. E ele tinha vários terrenos parados, né? E ele não tinha mais expectativa de vender, não tinha mais perspectiva de vida. E eu falei com ele, não, você não pode ser assim. Porque um homem que não sonha é um homem que não está vivo. Verdade. É possível estar vivo e estar morto ao mesmo tempo. É só sonhar. E eu falei com ele, não, você tem que sonhar, você tem que acreditar. Você tem que ter um norte, né? Quem sonha tem um norte, quem sonha tem um rumo, quem sonha tem perspectiva de vida. O sonho é o combustível, né? Porque você sonha em ter uma casa, e aí você imagina aquilo, aquela casa no granito, no mármore, e aí você vai sonhando os quartos, o carro, a garagem, a área de churrasco, A a família. família, o filho, não, meu filho vai se formar, eu vou ter neto. É isso, a vida é assim. Só que quem não sonha, ele parou de viver, né? E aí eu consegui ali mudar isso na mente dele. Aí Glória a logo Deus. depois ele conseguiu vender os terrenos dele ali e hoje tá finalizando uma construção muito boa, né, Aí, ó. em um dos terrenos, mas porque eu consegui, né, pela misericórdia de Deus, falar com ele, não, você precisa sonhar. E ainda bem que você trouxe uma palavra de incentivo, Sim. porque o que nós vemos Importante. aqui no texto é os próprios da família Uhum. desdenhando, né? E mais, Que tentam tentando, descredibilizar o sonho, né? tentando matar o sonho Uhum. de José. E aqui eu falo para você, às vezes é muito comum, principalmente dentro da família. Muitas das vezes é por mal, como foi o caso aqui, e às vezes não é por mal. Às vezes você vai tentar um sonho de, eu vou sair do meu serviço porque eu quero montar meu próprio negócio. E é normal os pais falarem bem assim: meu filho, cuidado, porque não vai dar certo. Mas o pai não está falando isso por mal, porque o pai quer proteger o filho, porque às vezes ele tentou fazer isso e deu errado. E às vezes ele está pensando assim: vai dar errado na vida do meu filho também, mas cada um tem uma vida. Experiência. Cada um tem uma experiência de vida. Então, às vezes, não faz por mal. Por isso que é importante, quando você sonhar um sonho, você tomar cuidado com quem você vai compartilhar o seu sonho. Verdade. Para que as pessoas não venham desanimar você desse sonho que vai ser bom no futuro para essa própria pessoa que está desanimando você. Verdade. Então, é muito importante, você que está aí do outro lado, ouvindo agora o nosso podcast, você parar e pensar: com quem eu devo dividir meu sonho? Infelizmente,
José confiou nos seus. E os seus botaram ele a perder. Mas essa é uma visão nossa. Uhum. Porque muitas das vezes tem pessoas que vão tentar empurrar você pensando que está fazendo mal a você. Na verdade, está te empurrando mais perto do seu milagre, do seu propósito. Então, independente de qualquer situação, viva uma vida no Senhor. Porque José tinha isso. Em toda a sua trajetória, ele está mostrando que independente de qualquer situação que ele estava vivendo, ele conhecia o Deus dos seus pais. Ele conhecia Deus. E conhecer Deus é extremamente importante para viver uma vida vitoriosa e para que aquilo que o Senhor deu a ele aconteça. Não é, pastor Daniel? É interessante isso aí, pastor, porque o verso 5 diz que ele teve um sonho e os irmãos odiaram ele. O verso 9, como o senhor mesmo citou, diz que ele tornou a sonhar. Ele não deixou com que a circunstância, a situação onde estava inserido, fizesse com que ele continuasse ou parasse de sonhar. Então, se eu tenho uma palavra para liberar aqui nesta noite, nesse momento que você está nos assistindo, nesse horário que você nos ouve, esta palavra é bem objetiva. Não pare de sonhar independente da circunstância. Ele tornou a sonhar mesmo dentro de uma circunstância que todos o julgavam. Sabe o que eu acho interessante nesse texto, pastor? O que cresceu aqui na leitura para mim foi que quando ele sonha, ele conta para os irmãos. Não é isso? E todas as vezes que ele conta para seus irmãos e para os seus familiares, assim como seu pai, todos eles têm a interpretação do sonho. Você percebeu isso no texto? Todos eles interpretam o sonho. Ele sonha, quem interpreta é os irmãos. Porque os irmãos, eles também têm uma capacidade. Só que por eles não sonharem, eles agora querem exatamente o que José tem. Mas eles têm uma capacidade. Ele tem uma unção ali. Eles interpretam o sonho. Só que eles não percebem que eles têm a capacidade da interpretação do sonho. Que era a possibilidade no futuro, pega isso aqui, era a possibilidade no futuro de livrá-los da fome. Porque o que livrou José da fome, primeiramente Deus, e a capacidade de interpretar o sonho. Todos eles são tão focados ficaram tão focados no sonho de não Olha, se legal. flexibilizar Muito e de bom. não se submeter à autoridade constituída por Deus, porque tem pessoas, pastor Márcio, pastor Everton, que não tem a capacidade de se submeter à autoridade constituída por Deus. É isso aí. Não tem a capacidade de honrar uma pessoa. Olha só, nós tivemos um episódio passado aqui e nós falamos sobre Davi, né? Davi não matou Saul, não foi porque Saul era bonitinho, mas porque ele entendeu a autoridade da unção que tinha sobre ele. Ele respeitou a unção. Mas tem pessoas que não têm essa capacidade de se submeter e entender que aquela pessoa é uma pessoa escolhida também, é uma pessoa ungida. Eles tinham a capacidade de interpretar o sonho. Só que o que poderiam fazer com que unidos, juntos, eles pudessem vencer no futuro uma crise, uma fome que viria, eles decidiram fazer um mau tamanho. Não é isso, pastor Everton? Verdade. É até engraçado, pastor Daniel, porque quem não sonha, né? Quem não sonha não vai entender um sonho. É difícil você explicar um sonho para quem não sonha. Como é que você explica que Deus te deu um sonho e que você vai governar para alguém que está acostumado a ser CLT a vida inteira? A mente dele foi forjada para aquilo. Isso aí. Só que José não. José, ele já era chefe. Tem um historiador que fala que dos 7 para os 9 anos, José já era o gerente dos negócios da família. É ele quem ia no campo trazer o relatório para o pai. Sim. Então ele basicamente ele está sonhando algo que está dentro do cotidiano dele. Ele já faz isso, ele já gerencia, ele já toma conta. Quando a túnica, né, era para destacar quem seria o líder após a morte. Isso. Então, quando Jacó tá dando para José, mesmo ele sendo mais novo, ele tá falando assim: dos filhos que eu tenho, o mais responsável a qual que eu confio é esse.
mesmo sendo menor. Que deveria. Porque era o administrador. O Porque, pai inverteu a ordem, né? porque Jacó era administrador. Uhum. Quando ele foi para a casa de Labão, ele que administrava. Então ele enxergou o quê? Eu José- preciso de deixar alguém administrador caso eu falte. Uhum. O normal seria o mais velho, pela experiência e tal. Sim. Mas José mostrou para Jacó que ele era maduro. E Jacó se via nele, jovem. E aqui cabe uma palavra profética, Olha né? aí, libera Porque logo. talvez você tá pensando, eu não sou o maior, Olha. eu não sou o mais Maravilha. preparado, eu não tenho o melhor currículo, eu não moro no melhor bairro, na melhor rua, mas isso não importa para Deus. Além ou apesar de você ser o menor, é exatamente você que Deus escolheu e é você que Deus quer usar. Porque não é na sua capacidade, é na capacidade dele. E o Pai tem o melhor para você. Quando o Oh, pai glória. quer, o pai tem o poder de inverter a ordem dos fatores, né? O Pai É isso inverte aí. qualquer O situação. pai inverte a ordem dos fatores. E aí vamos caminhando aqui, né? O texto fala que eles, num dia de trabalho, né? Olha que situação. Era mais um dia comum Comum. de relatório Rotina. de trabalho, a rotina de trabalho da empresa. José é pego e por causa, os irmãos já estavam entalados com ele o sonho. Aí vem a túnica. Aí no dia de trabalho eles pegam ele e lançam ele naquela cisterna. E qual é a primeira referência que eles usam quando vê ele de longe? Lá vem o sonhador. O Meu sonhador Deus. incomoda, tá? Não, quem sonha incomoda. Mas, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, nós deixamos essa palavra para você, para sua casa. Não deixe de sonhar. Ouse sonhar. Sonhar não é fácil. Sonhar a gente fala até que sonhar é de graça, mas sonhar ao mesmo tempo é caro. Sonhar custa. Porque quem sonha pensa alto, pensa lá na frente, se enxerga grande. Um prelúcio do futuro. Vê o futuro. E nem todo mundo que está à sua volta está preparado para te ver sonhar, para ouvir os seus sonhos e para ver o sonho se realizar. Sim. Mas vale a pena. Vale a pena sonhar, vale a pena pensar fora da caixa, vale a pena acreditar, vale a pena colocar na ponta da caneta, vale a pena colocar, projetar, porque Deus gosta de sonhadores. Deus assina embaixo. Se o sonho é para glorificar o nome do Senhor, acredita, vai à frente, insista, arrisque, invista, faça o seu papel, faça a sua parte. Deixa que Deus vai entrar nesse cenário. E ainda que você não tenha recursos, que você seja o melhor, que você seja o menor, acredite, a sua realidade hoje ela pode não condizer com o tamanho do sonho que você tem, mas tem um Deus no céu. Tem um Deus no céu que pode mudar essa circunstância. Pastor Márcio. Interessante é que no capítulo 39, ele é levado ao Egito agora, né? Mas no versículo 2 diz assim: e o Senhor estava com José. Olha aí. Aí no versículo 21, repete: e o Senhor estava com José. Quando Deus está com você, até no Egito você prospera. Porque lembra, depois desses episódios que acontecem lá na frente, né? Israel agora vai para o Egito, depois vira escravo. Eles estão indo para a terra que mana leite e mel. Qual é a Uhum. terra? Canaã. Então, aonde José morava era a terra que manava leite e mel, era uma terra próspera. Então, ele sai de uma terra próspera e ele vai para o Egito como escravo. Mas quando Deus está com você, até no Egito você prospera. Maravilha. Ele chega na casa de Potifar e ele é próspero na casa de Potifar. Ele chega na casa de Potifar e o Senhor vai abençoando ele, que daqui a pouco tudo está nas suas mãos. Então, quando nós estamos com o Senhor, nós temos a prosperidade. Quando o Senhor está com a gente, tudo que a gente bota a mão funciona. Agora, o capítulo 39 que o senhor acabou de falar, versículo 5. Olha o que o versículo 5, olha que informação poderosíssima em cima do que o pastor Márcio está falando. Olha isso aqui. E aconteceu
que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor O Senhor. abençoou a casa do egípcio por amor a José. Olha aí, ó. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então, tem coisas que acontecem na vida de pessoas que é porque o Senhor tem amor à sua vida. É isso. E quando a gente entende, não importa onde você tá, se você tá em Canaã ou se você tá no Egito. Os irmãos de A José bênção tá achavam. sobre você. Tá sobre você. Os irmãos de José pensavam o seguinte: vamos tirar ele daqui, porque agora nós vamos ser prósperos, vamos ser abençoados. E ele vai se lascar onde ele for. Mas na verdade, quando Deus está com você, meu amigo, seja em Canaã, seja no Egito, você vai ser próspero. E quem está à sua volta também. Olha aqui, isso é uma chave poderosíssima. Quando Deus está com você, não apenas você é abençoado, mas quem está à sua volta também. Isso é muito forte. Quando eu vejo isso, eu vejo Deus trabalhando nos detalhes. Hein? Querido, Deus cuida de você no detalhe. Ele sabe o que você está passando, Everton. Como que Verdade. estava a mente desse jovem aqui? Meu Deus. Ele foi traído pelos irmãos. Ele era o filho mais amado do seu pai. Ele amava seu pai. Ele foi arrancado como escravo. Ele não tinha direito a nada. É muito triste essa história. Mas Deus está com quem? Com José. E Deus estando com José, Deus prospera a vida dele. E sabe o que é interessante? O próprio egípcio percebia que o sucesso que ele estava tendo na sua casa não era por mérito dele. Não foi José que falou. Aqui é Deus que fala e a Entende? boca do egípcio Que Meu fala. Deus, maravilha, maravilha. Então, quando Deus é com você, as pessoas vão ver, porque as pessoas serão abençoadas pela sua vida. Eu quero voltar aqui, pastor, se me permite, pastores, exatamente nesse texto de Gênesis 37, quando os irmãos de José, eles tramam a morte dele. Uhum. Eles queriam ceifar a vida, Olha, acabar de uma Meu vez. Deus, isso é muito importante. Só que eles têm aí Rubem, né, o Rubem, que vai agora se defender, né? Colocar aqui uma outra estratégia e vai dizer, olha, não vamos matar ele não, vamos lançar ele naquela cova, naquela cisterna. Era uma cisterna, era um poço que estava sem água, um poço vazio que não tinha água. E ele é lançado ali naquela cisterna. E é interessante que eles pegam a veste, a túnica que ele tinha, eles arrancam a túnica de José, matam o animal e ensanguenta toda a túnica, rasgando e criando ali um cenário de morte, um cenário de luto, de tristeza, porque assim eles queriam que o pai pensasse. Só que eu lendo o texto aqui, o verso 25 diz que depois assentaram-se a comer pão. Meu Deus. Olha isso aqui. E levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade. E seus camelos traziam o quê? Meu Especiarias. E o que eles traziam? Bálsamo e mirra. Porque eles iam levar ao Egito. Bálsamo fala de uma essência curadora. Uma essência onde era aplicado, era da medicina daquela época. Onde era aplicado, geraria uma cura. E mirra fala de um anestésico, também curador. Era uma prova aqui de que Deus já estava preparando para José tudo que ele ia enfrentar no futuro. Tudo aquilo que ele precisaria estava já em uma caravana. Deus já estava providenciando bálsamo e mirra. Ou seja, eu não sei as feridas, eu não sei os abandonos, eu não sei as frustrações, mas tem uma caravana já com tudo que você precisa. Bálsamo e mirra estão sendo enviados. Aquilo que era para morte, aquilo que era para fim, aquilo que não tinha jeito ou saída, agora foi para trazer cura e anestesia. Porque o sonho nos anestesia das dores. Todos nós que sonhamos, nós somos anestesiados pelo sonho.
Por quê? Porque uma vez que estamos sonhando, como diz o pastor Everton, nós estamos vivos. Então, aquele processo que nós estamos passando nos deixa anestesiados, porque nós estamos olhando para um alvo e não para o processo que nós estamos vivendo. Eu não sei se você está passando por um processo difícil, doloroso, assim como José, abandonado, jogado, lançado. Imagine comigo agora, José em uma cisterna, pastores. Meu Deus. Ele não tinha ele não tinha uma certeza, ele não sabia se ele saía de lá ou não. Ele não sabia, ele não via nada, ele só via o fundo daquela cisterna. Ele só via as laterais da parede. Ele não conseguia imaginar que uma caravana de midianitas, que uma caravana de ismaelitas, eles vão passar por ali e através daquela caravana levaria ele para o futuro, aonde Deus estaria revelando o sonho, estaria realizando o sonho que ele sonhou lá atrás. Maravilha. E o texto lá na frente, e passo aqui para os pastores, diz que o verso 33 do capítulo 37 diz assim: e conheceu-a e disse, essa é a túnica, e conheceu-a e disse, é a túnica do meu filho. Preste atenção no que Jacó vai falar. É Jacó que está falando. Uma fera comeu. Uma fera o comeu. E certamente José foi despedaçado. Isso aqui é muito sério. Por quê, pastor? Porque isso aqui não foi os irmãos, pastores, que vieram falar assim, olha, José morreu. José, ele foi morto. Não, nem coragem de chegar eles tiveram. Eles mandaram alguém para levar a túnica. Se você lê o texto aqui, os versos anteriores, alguém leva a túnica de José. E quando ele pega a túnica na mão, ele fala com a própria boca. Ele vai dizer, certamente o meu filho foi morto por uma fera, que despedaçou ele por parte. Então, você vai ver que foi o próprio Jacó que libera uma palavra. Agora, os irmãos vão tentar consolar Jacó, só que Jacó não vai querer ser consolado. Ele vai querer entrar em grande choro, em luto, em pesar. Só que perceba que Jacó está chorando por algo que está vivo, por algo que não morreu. Muitos de nós, pastores, estamos chorando, estamos em luto, estamos enlutados, em tristeza profunda, por alguma coisa que está vivo. Quem sabe o seu sonho, que ainda está vivo dentro de você está chorando porque você não vê uma perspectiva. Você talvez matou o seu próprio sonho porque imaginou que uma situação pudesse ter acontecido, mas não foi nada daquilo. Enquanto Jacó estava chorando, enlutado, em um luto profundo, José estava vivo e sendo levado ao Egito para viver o sonho que ele tinha sonhado, para viver a realidade de Deus. Então não permita que os seus lábios falem ou matem aquilo que está vivo, porque se está vivo, vai gerar vida e vai produzir muito mais além daquilo que você imagina, daquilo que você pensa, em nome de Jesus. Quando eu vejo aqui o pastor Daniel, vou adiantar aqui, lá no versículo 41, fala bem assim, versículo 15. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho. Sonhador se conecta com sonhador. Olha, isso aqui é muito interessante. O padeiro, o copeiro e Faraó. No versículo 37:5, José sonha. Interessante. No 41, José sonha. Conexões. E às vezes a gente fica pensando que Deus vai colocar pessoas de conexões da nossa fé, da nossa crença. E por conta disso, os nossos olhos se fecham e o nosso coração se fecha. Às vezes Deus está colocando o seu patrão que nem serve a Deus, conectando a você para você sair desse estado que você está e chegar onde Deus quer que você chegue. Os ismaelitas, né? Por exemplo. Só que você tá com o coração aprisionado. O faraó, ele não servia a Deus. Ele não servia a Deus. Mas ele vai ser o canal de bênção para que José pudesse chegar no propósito que Deus colocou ele. Olha aí. Então, quando eu vejo esse texto aqui, eu vejo conexões. Porque quando você tem uma pessoa que sonha com outra pessoa que sonha, isso faz toda a diferença. O problema é que José sonhava aqui, ele não tinha recurso. Mas Deus falou, vou botar você para sonhar com quem tem recurso agora. É um sonhador como você, que tem recurso. Que ele acredita como você, que não é um sonho qualquer. Tem um propósito nesse sonho como você, então vou conectar ele.
Então eu quero profetizar que Deus está conectando você com pessoas que sonham como você. Pastor, mas eu não conheço ninguém. Fica tranquilo, Deus vai colocar. José não conhecia o faraó. Mas Deus soprou o nome de José. Fica tranquilo. Olha que interessante. Quando ele revela o sonho do padeiro e do copeiro, ele fala com o copeiro bem assim, quando você chegar lá, você fala de mim. E o copeiro se esquece. Mas isso tem propósito de Deus. Por quê? Porque se o copeiro fala, a glória não seria de Deus. Não, foi alguém que me colocou. E Deus não deixa a gente na mão de ninguém, né? De ninguém. A expectativa dele seria do copeiro, né? Da ajuda. Ah, da ajuda. Não, não. O próprio Deus. O próprio Deus vai colocar José aqui nessa barca. E assim Deus vai fazer com você também. Glória. O próprio Deus vai colocar a pessoa certa. Às vezes a gente está esperando um servo de Deus. Não. Hein? Fique atento. Por esses dias Deus vai te surpreender de quem você menos esperava. A última pessoa que José esperava estar de frente era o faraó. E foi quem Deus colocou na frente dele. Talvez essa pessoa que você nunca espera, de repente é um grande empresário que vai investir em você, que vai investir no seu ministério. Deus vai tocar nele, Deus vai tocar nela. Olha lá a história de Daniel. Quem é que vai trazer Daniel para perto? É um ímpio. Quem vai trazer José para perto? É um ímpio. Às vezes Deus vai usar um ímpio para trazer você para perto, para cumprir o propósito dele. E esse ímpio vai ser impactado pela sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque é isso que acontece. Quando José interpreta o sonho do rei, o rei fala assim: quem pode assumir isso daqui, a não ser você que tem o Espírito do Deus? Ele reconhece que José era um homem diferente. Que José não era apenas um homem que tinha dons e talentos, mas que ele era servo do Deus Altíssimo. Isso daqui, irmão, é muito importante, porque Deus às vezes quer mudar as nossas conexões e a gente fica insistindo com quem não sonha. Isso é tão importante, pastor. Desculpa lhe cortar, Não. mas é tão importante, interessante, que José, por tudo que a gente vê aqui e vê que é o processo, né? Ver aquilo que é o processo que ele está passando, mas perceba que o processo vai elevar ele de nível. Porque quando Deus quer te abençoar, né, ele não te dá coisas, né? Ele te apresenta pessoas. Sim. Porque pessoas te elevam de nível. José saiu de um lugar onde ele sonhava, onde o sonho dele estava ativo, porém não tinha uma honra sobre a vida dele. As pessoas não honravam a José da maneira que ele precisaria. Né? Que ele merecia. Mas no momento em que Deus muda a geografia dele, ele está no lugar certo, diante da pessoa certa. Deus vai te colocar no lugar certo e diante da pessoa certa, no momento certo. E ele vai trazer honra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastores, é uma coisa que eu acho muito interessante, uma pergunta que eu já me fiz por muito. Eu me fiz essa pergunta muitas vezes lendo a história de José. Deus sabia que a história que os irmãos contaram para o pai, aquela trama, aquele enredo todo, matar o animal, tirar a túnica, manchar de sangue, Deus sabia que era mentira. Por que Deus não desvendou a mentira? Por que Deus não fez alguma coisa acontecer e a máscara deles caírem? Por que Deus deixou tantos anos aquela injustiça? E Jacó ali enganado, tadinho, com meu angústia, filho. já velho. Não conseguiu nem se despedir do filho, uma morte tão brutal. E Deus olhando de cima e vendo, e a vida de José seguindo. De um lado a mentira prevalecendo, o engano prevalecendo, e do outro lado José padecendo. Eu tenho um Jacó, argumento para José isso. tá morto, mas do outro lado de cá no Egito ele tá padecendo, irmão. Eu imagino, pastores, que por que Deus não fez nada? Porque talvez se Deus intervisse ali naquele momento, José não chegaria onde ele chegou e não realizaria o sonho que ele tinha. Muitas vezes é o que eu falo. é o que Deus, ele não é que ele está sendo injusto, não é que ele está fora do, não está vendo, não está enxergando, porque Deus enxerga ao mesmo tempo o meu passado,
o meu presente e o meu futuro. Nós lendo a história, José não sabia do processo, mas nós lendo de fora, a gente vê o final, o contexto. Mas José... Por que que Deus não... Tem coisa que Deus pode intervir, mas não intervém. É para não estragar o cenário. Está melhorando, aperfeiçoando. É para não estragar o cenário, porque se Deus intervém, ele vai atrapalhar, Eu creio nisso. ele pode te atrapalhar de alguma forma, lógico que Deus é soberano, né? Mas pode acontecer de Deus intervir, você se antecipar, você falar, você agir e sair do percurso. E quando ele cai ali dentro da cisterna, como o pastor Daniel foi muito feliz e categórico em dizer, ele não tá olhando, ele tá olhando para um lado, só tem nada, não tem recurso. E ele não sabe. Ele tá dentro da cisterna, mas não sabe. Tá vindo uma caravana de Gileade. Olha aí. Tá vindo recurso de Gileade, tá vindo socorro de Gileade. E o pastor Márcio falou sobre conexão também, isso é muito poderoso. O início do processo de José, quando ele cai no poço, já tinha uma conexão ali. Qual é a conexão? Quando ele está no deserto, querendo saber, o texto diz, ele está querendo saber onde os irmãos dele estão. Um homem aparece no campo e fala, seus irmãos foram daqui para tal lugar. Quem é o homem? Ninguém Um sabe. anônimo. Ninguém, a Bíblia não fala. Segunda conexão, os ismaelitas. Porque tem conexões que vão aparecer na sua vida, que elas vão aparecer no momento mais desesperador que você tiver. Você não tem perspectiva nenhuma. E a conexão chega e te transporta. É porque Te muda de fase, né? os irmãos dele estavam querendo matá-lo. E para eles era a última vez, nunca mais. Nós vamos se livrar de ele, nunca mais a gente vai ver ele. Mas aí Deus colocou uma conexão, uma caravana, que tem hora, e o texto diz: alçaram ele, tiraram ele da cisterna, puxaram ele para cima. Olha aí. Eu quero profetizar para sua vida: tem socorro do alto chegando. Em nome Glória a de Deus. Tem socorro para te puxar dessa cisterna, te arrancar. Você não morre nessa fase, você não morre dentro dessa cisterna. Deus já colocou alguém no seu caminho que vai te transportar dessa geografia que você se encontra hoje, desse nível que você se encontra hoje. E uma coisa que é interessante, pastor Márcio, pastor Daniel, é que José chega no Egito, e aqui a gente pode avançar, né? Tá quase dando o nosso horário. José chega no Egito e ele chega na casa de Potifar, né? Potifar era capitão da guarda. Olha aí. Importante. Ele era um homem importante. José sofre toda aquela injustiça, mais uma injustiça na vida do camarada. Meu Deus, pastor Márcio. Parece que a vida dele é só derrota, parece que é só injustiça. Não é assim que as pessoas falam? Talvez nós estamos falando para alguém assim. Só por causa de um sonho, né? É, Ele sonhou. só por causa de um sonho. Às vezes a pessoa Ele sonhou, olha dormiu. e fala, minha vida é só ir para baixo, é só injustiça. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Será que Deus não vai fazer nada? Só que ele entra na casa de Isso é Potifar, sofre a injustiça, vai para a prisão. Quando ele volta, ele não volta no nível da casa de Potifar. Porque o sonho que Deus deu para ele não é sonho de casa de Potifar. É isso aí. Deus deu para ele sonho de palácio. E quem nasceu para viver no palácio não morre no deserto, não morre na cisterna, Uau. não morre na casa de Potifar e não morre na prisão. Isso é Até forte. a injustiça que ele sofreu Cooperou. cooperou para ele mudar de nível. Porque Claro. se tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ele permanecia lá e o Claro, cara gostava claro, dele. Não, né? mas ali vai acontecer dois fenômenos Olha aí. que Qual, vai pastor? treinar eles. Primeiro, ele precisa aprender a administrar bonança. Por isso que ele está na casa de Potifar. Uhum. Olha aí. Administrar. É o tempo. Administrar, Essa é a Bonança. palavra. Aí depois acontece aquela situação toda, ele vai pro calabouço. E lá ele vai aprender a administrar caos. Uhum. Com pouco recurso. E você vê que ele está sempre liderando. Justamente. Sempre liderando. Já chegou na casa de Potifar liderando. É Deus treinando ele para a batalha que viria à frente. Para ser o líder lá na frente. O senhor Entendeu? está Porque falando que o é- processo que ele estava passando é um treinamento É de Deus para cumprir o treinamento- propósito? Treinamento de Deus. Meu Às vezes Deus. as pessoas estão
passando por uma situação difícil e ele tá reclamando, reclama não, é Deus te treinando para a bênção É isso grande aí. que vem aí. Uau. Porque o pessoal pensa assim, eu cheguei no palácio. Mas para administrar o palácio, meu amigo, você tem que ter capacidade emocional, física e Meu Deus, espiritual. gerenciar a Intelectual. crise, Você gerenciar tem que caos, aprender. Então, gerenciar bonanças a gente e olha muito, a escassez. gente olha muito romantizado, porque a Bíblia Uhum. aqui, ela vem trazendo muito resumido. Mas imagine o seguinte, irmão: 7 anos de fome, os países vizinhos com fome, Terra seca. vão nos atacar. E José teve a E habilidade a de fome é negócio. A brutal, irmão. fome, A meu amigo, fome é brutal. meu Tem amigo, um texto na Bíblia que mostra as mães, né? As mães ali por causa da fome, se- as mães com- cozendo os seus próprios filhos. porque assim é A fome terrível. é E brutal. ele teve essa inteligência de nesses 7 anos, não tô falando de 7 dias, irmão, de fome, tô falando de 7 anos. E ele teve a inteligência e a capacidade, nos 7 anos de abundância, fazer aliança com esse povo e mostrar que ele era justo. Para que na hora da adversidade, ele pudesse ter todos aqui, ó, nas suas mãos e ele conseguir administrar isso tudo. Então, Deus estava treinando ele para esse tempo de tanta luta. E voltando aqui, porque a gente já está chegando, que eu acho extraordinário, na questão da conexão, às vezes Deus vai usar um ímpio para tirar você dessa dificuldade que você está hoje, né? Como se você estivesse no calabouço, uma prisão, para botar você dentro do palácio para reinar. Quantas pessoas que eu conheço, Everton? Quantas pessoas que eu conheço que em num ano, ele trabalhava lá no escritóriozinho, caindo aos pedaços. E no ano seguinte, ele estava no escritório próprio, porque Deus o fez. Eu tenho um relato de um amigo, um grande amigo, que ele conta isso. Fala assim, em um ano, Márcio, num ano, foi um processo. Um ano, minha vida mudou e foi Deus. Eu creio. Minha vida mudou assim, ó. E ele fala, e ele conta no testemunho, que a única coisa que ele tinha dentro da casa dele de bens material era uma moto. E ele vai num culto na igreja. Porque a mulher, ele tá em casa falando assim, eu vou pegar dinheiro com a agiota. E a mulher dele falou assim, você não é pregador? Você não fala que Deus provê? Por que você vai pegar dinheiro na agiota? Toda vez que aperta, você vai pro agiota? E ele falou a verdade, ele foi pra igreja. Ele não tinha nada em casa. A única coisa que ele tinha era a moto dele. Ele falou, Senhor, vou entregar minha moto no altar como oferta. Porque eu acredito que o Senhor vai fazer. Ele falou, no outro dia, quando deu cedinho, a irmã ligou pra ele e falou bem assim, tô levando uma cesta pra você. Eu vou levar 7 latas de leite pra neném. Posso? Ele, amém. Quando ele chega à tarde no serviço, a compra chega de manhã, Deus provendo, e à tarde ele fecha um negócio. O cara falou assim, rapaz, eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma parte do dinheiro, mas eu tenho um carro. Serve. No dia seguinte veio a resposta de Deus. E a Maravilha. partir daquele dali, no ano, em um ano, ele mudou a vida dele inteira. E hoje ele é um dos maiores empresários aqui da Grande Vitória. Então, nosso Deus, ele muda as nossas conexões, mas primeiro ele vai nos testar. Primeiro ele vai Sim, nos sim. treinar. Porque Claro. se Deus te der muito e você não tiver capacidade, você vai pegar aquilo que Deus te deu e vai jogar fora. Quantas pessoas que eu vi nessa minha caminhada cristã não tinha nada, prosperou rapidamente, mas não passou pelos processos e perderam tudo. E além disso, se desviaram da presença de Deus, se afastaram. Então, Deus ele vai te colocar na conexão certa, ele vai te colocar. Essa luta é treinamento para que você possa galgar Sim. algo maior. Pastor Márcio, uma coisa, um detalhe que eu estava conversando hoje com meu pai, né? E meu pai também fala muito sobre José, gosta muito. E eu estava analisando esse detalhe da vida de José quando ele volta, ele sai da prisão, depois de toda a injustiça que ele sofreu. A gente não tem tempo a falar, né, Que sobre é aquele rápido. detalhe da mulher de Potifar e tal.
Mas ele volta agora para um nível maior. Ele agora, abaixo de Faraó, é ele quem manda em todo mundo. Imagine esse E povo. como é que fica agora a mulher de Potifar? Porque Potifar, tudo bem. Potifar, o capitão da guarda real, ele refrescou para José, porque Sim, ele o poderia ter crime, mandado matar. não, ele poderia não, ele deveria. Esse crime era para morte, essa acusação era para Sim. morte, ele deveria ter morrido. Potifar deu uma colher de chá, mandou ele ir para prisão. Mas quando ele sai, ele só sai porque ele já estava curado. Ele já está Também, tratado, porque claro. agora ele tem poder. Se ele quisesse Mandava matar vingar, todo mundo. né? Se ele quisesse Não, e a vingar, prova disso é os seus irmãos. sim, se ele quisesse vingar. Meu pai tá até falando uma coisa interessante hoje, que quando ele encontra os irmãos, ele dá um grito que se ouviu, a Bíblia usa essa expressão, que se ouviu praticamente, vamos dizer, uma ilustração, né? Uma linguagem figurativa que é como se tivesse se ouvido em quase todo o Egito. Mas aquele grito ali, José tá guardando ele, ó, tem anos. Aquilo ali não é um grito de vingança, ele não queria vingar. Ele não queria se vingar dos irmãos. Não, aquilo ali é um grito de alívio. É um grito que ele não deu quando caiu na prisão. É um grito que ele não deu pela acusação da mulher. Mas quando ele vê os irmãos, ele tem que se esconder para dar o grito da alma. Ele não vai se vingar da mulher de Potifar. Ele não vai se vingar dos irmãos, mas quando ele volta num nível mais excelente. Deus faz isso com o sonhador. Sim. Porque tem momentos da nossa vida que a gente é exposto a muita coisa, a injustiças. Quem sonha é assim. É exposto a injustiças, é exposto. Você não tem direito de falar, você tem que ficar calado, tem que engolir, você tem que esconder para chorar. Quantas vezes você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, já teve que se esconder para chorar? Só porque não foi entendido. É isso aí. Só porque você não conseguiram te compreender, você teve que se esconder para chorar, né? É verdade, é verdade. E é interessante, o que me chama mais atenção, pastores, é essa qualidade de José. Eu fico impressionado com a capacidade, igual o senhor disse, dele gerenciar a crise, né, o caos. Eu fico impressionado com a capacidade que Deus lhe dá para gerenciar a crise, para gerenciar a bonança. Mas para mim, porque tem muitos que falam assim, eu sou José. Não sei se você já ouviu. Eu falo, não, eu me comparo com José. Porque É o Zé. sonha, Porque né? sonha, é muito lindo. Só que, para mim, uma característica e uma capacidade que ele teve de lidar com a situação fala muito mais alto do que qualquer coisa. Qual, pastor? Exatamente esse texto a qual os pastores estão falando. Sobre quando os irmãos vieram ter com ele, ele tinha um poder nas suas mãos. Ele estava por cima, ele estava em um nível diferente. Abaixo de Faraó. Só ele que mandava, entendeu? Abaixo de Faraó, ninguém mais. Ele tinha o poder nas suas mãos de governo. Só que a capacidade, isso é muito lindo, a capacidade que ele tem de perdoar, a capacidade dele, que ele tem de liberar o perdão, e por mais que ele tenha o poder de fazer o mal, de se vingar dos seus irmãos, de fazer muito pior do que os seus irmãos fizeram com ele, ele muito pelo contrário, ele perdoa, ele abre o coração, ele faz um teste, né, que você passa ali pelo teste no texto bíblico, mas depois, no meio daquele teste, ele libera um perdão, porque ele reconhece que acima de tudo que ele tem, acima de tudo que ele governa, é Deus que lhe capacitou para ter aquilo. É importante nós entendermos isso, porque muitas pessoas mudam quando são pessoas que não têm poderes aquisitivos ou poder. O poder sobe para a cabeça, né? Teve uma vez, pastor, Tem até aquela frase, né? Que é conhecer o homem. dá poder para ele. Teve uma vez que nós pastoreando, né, uma igreja, uma determinada igreja, e o pastor, ele, amigo nosso, ele, separando alguns obreiros, ele chamou um obreiro, e esse obreiro era um homem assíduo, sempre muito receptivo na igreja, e ele falou assim, a partir de hoje você é o porteiro da igreja. A partir de hoje eu vou te dar a chave para você abrir o portão da igreja, abrir a porta da igreja, você é o porteiro. Aquele irmão mudou da água para o vinho.
Ele mudou da água para o vinho. Ele não Ele era cumprimenta. porteiro do céu. É porteiro, entendeu? Então, se você. Até o pastor tinha dificuldade em acessar a chave. Não, pastor. Peraí, que dia, que hora? Tinha que ter todo. Marcar o horário. Marcar o horário. Então, a pessoa muda dependendo daquilo que ela carrega ou que ela tem. Mas a capacidade de José aqui de perdoar e de lidar com a situação é muito lindo. É uma coisa extraordinária. Não, e é interessante no versículo 5 do capítulo 45, é que José entende, por isso que ele consegue perdoar, porque ele consegue agora, fazendo uma análise da sua vida, compreender toda aquela situação. Ele fala bem assim, ó: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome, 2 anos e meio de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que haverá lavouras nem seca, nem cega. Cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos a vossa vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Quando ele compreende que aquilo dali era um propósito de Deus, a vida fica mais fácil. Quando você entende que é um propósito de Deus, a vida fica mais fácil. Nós estamos chegando aos minutos finais da nossa oração. Passa muito rápido. Vocês não têm noção, vocês que estão aí do outro lado. Passa rápido, parece que tem 10 minutos que a gente começou. Mas eu quero terminar aqui, e a gente vai passar para o Everton orar, para o pastor Daniel orar. Eu quero só deixar uma palavra aqui que eu acho muito interessante. O tempo da aprovação era 7 anos. Então, tinha dia e hora para acabar. Tanto que ele está falando aqui para os seus irmãos. Já passou 2 anos, falta mais 5 anos. E quem determinou foi Deus. E quem determinou foi Deus. Talvez você está passando por uma prova, mas eu quero falar para você que essa prova vai passar. O choro dura uma noite. Mas a tempo alegria determinado. vem pela manhã. Então, tipo assim, vai passar. Esse ciclo, ele vai mudar. Olha, foram 7 anos de bênção, mas Deus falou que viria 7 anos de provação. Mas depois de 7 anos, iria voltar ao normal. Então, sua vida vai voltar ao normal. Oh, maravilha. Esse glória. ciclo de Eu escassez creio nisso, na Deus, sua eu vida creio, Pai. vai acabar. Tem tempo, Jesus, não é eu para creio. sempre. Maravilha. Por isso que você precisa perseverar no Senhor. José perseverou. Ele sabia isso é um propósito de Deus para forjar você, para te levar a um propósito maior, aonde não apenas vai abençoar a sua vida, mas vai abençoar a sua casa, a sua família, a sua geração. Então eu profetizo que a sua casa, a sua geração vai ser abençoada em cima desse propósito que Deus tem para você. Amém. Meus amigos, nós estamos encerrando agora, né, esse episódio que Deus falou poderosamente conosco aqui. Creio que Deus falou também com você aí na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, no seu carro, no ônibus, aonde você estiver, independente do horário, se você está assistindo de madrugada, se é de manhã, se é de tarde, de noite, não importa a situação que você esteja enfrentando, a temática é: não deixe de sonhar, Aleluia. fique em paz. Deus se encarrega de fazer o que a terra não dá conta. Oh, glória. Deus te conhece, Deus conhece a sinceridade do teu coração. Nós vamos orar agora. Eu quero que você deixe nesses comentários aqui abaixo, eu quero que você deixe aí um testemunho, um pedido de oração. E eu quero perguntar nesse momento também, você que está nos assistindo, você que ainda não é evangélico, ou quem sabe você por algum motivo parou de sonhar, deixou de sonhar, se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é dia de você voltar a sonhar. Volte a sonhar com Deus. Volte a sonhar os sonhos que Deus tem preparado para a sua vida. Se você quer voltar para Jesus, ou se você quer assumir um compromisso, fazer uma aliança, aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida,
deixa aqui abaixo nos comentários. Nós Aleluia. queremos orar pela sua casa. Nós vamos dividir aqui os temas de oração, e eu tenho certeza que você vai pegar um copo com água agora, vai pegar uma peça de roupa. Nós temos ouvido e lido testemunhos, tem pessoas que têm nos acompanhado de vários países. Você, independente do bairro, do estado, da cidade, do país que você está nos assistindo, coloque aqui também, compartilha, se inscreva nesse canal, porque isso vai alcançar outras vidas. Eu vou iniciar orando, vou passar para o pastor Daniel e depois o pastor Márcio vai finalizar. E eu tenho certeza que a sua vida, a sua casa vai ser alcançada em o nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a vida dessa pessoa que está nos assistindo, Sim, nos Jesus. acompanhou até Toma agora. esses Em mais familiares, esse Jesus. episódio que Salva nós estamos esse homem, falando essa de mulher. José. Ah, Deus, entra na vida dessa pessoa, entra na casa dela. Talvez as esperanças já se foram, as Sonhos expectativas que foram de uma mortos, Senhor. virada de vida já se foi. Ele está Sonhos vivendo um frustrados, cenário Deus. de tanta injustiça, um cenário Tem tão misericórdia, problemático, um cenário tão caótico, tanta gente se voltando, se levantando contra ele, se levantando, ó Pai, até colocando em dúvida, em xeque aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, programado para a vida dele, que talvez até ele desanimou, desistiu. Ah, Deus, mas nós estamos aqui, Pai, recobrando as forças dessa pessoa que está nos assistindo agora, porque nem principados, nem potestades têm poder para invalidar os sonhos do Senhor na vida de alguém. Pai, renova as forças, renova a expectativa de vida, renova os sonhos, renova os projetos na vida dessa pessoa que nos acompanha, Pai. Blinda ele, blinda a mente e leva ele para o propósito, para o lugar que o Senhor programou, para ele realizar aquilo que o Senhor projetou nos céus para a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero dar continuidade, Senhor Jesus, a esta oração, concordando, ó Deus, com todas as palavras que foram liberadas de bênção a favor das famílias, Senhor, que nos assiste. Também eu quero liberar uma palavra de cura, Senhor. No nome de Jesus, se há alguém enfermo em nosso meio, se há alguém enfermo assistindo esse episódio, Pai, ouvindo ao alcance desta oração, nós te pedimos do alto da cabeça à planta dos pés, que o toque de cura, de bálsamo, assim como foi com a caravana, Senhor Jesus, dos ismaelitas que levavam bálsamo e mirra, Senhor, que eram produtos medicinais da época que serviram para curar, para cicatrizar, para anestesiar, que nesta hora o teu Espírito Santo possa levar esta vida bálsamo e mirra, Senhor, trazendo a cura, trazendo, Pai querido, tudo que ela necessita. Eu não sei em qual área que ela precisa, Senhor, qual área que este homem precisa ser tocado, se existe alguma enfermidade, algum vício, se existe alguma situação, Pai querido, que é fora do comum, anormal. Nós declaramos vida, saúde, nós declaramos no nome poderoso de Jesus, receba a saúde de Deus, receba a libertação, receba no nome de Jesus o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre toda a tua casa, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, ó Pai, pela vida daquele empresário, daquele homem, Senhor, que tem a responsabilidade de levar o sustento para sua casa e também, Senhor, e ajudar pessoas como um empresário que dá emprego. Por isso, Pai, prospera a vida dos teus filhos. Meu Pai, aquele chefe de família que ficou desempregado, Senhor, As conexões, e tá, meu Senhor. Pai, correndo desesperado, Senhor, para que possa arrumar um emprego, para sustentar sua família. Oh, meu Deus, e não sabe o que fazer. Vivemos, Senhor, dias trabalhosos, ó Pai. Muitas pessoas, ó Pai, passando fome na nossa nação, ao redor do mundo. Meu Pai, tem misericórdia. Senhor Jesus, que esse homem, que essa mulher que está ouvindo, Senhor, a nossa oração, que essa oração, ó Pai, venha entrar como uma flecha no coração. Em nome de Venha Jesus. gerar fé no coração nome de desse Jesus. homem, dessa mulher, para que ele possa ter ânimo, ter graça, ter Sim, força e em todas as áreas da sua vida começar a mudar, Senhor. Esse ciclo, Senhor, de dificuldade, ó Pai, nós profetizamos que está chegando ao fim. Esse ciclo, Senhor, de sofrimento, Senhor, aleluia, é hoje, Senhor, que vai acabar. Eu tenho certeza,
certeza, meu Pai, aleluia, que o Senhor vai tirar essa pessoa que está no calabouço, Senhor. Certa vez, ó Pai, o salmista, ele vai dizer, o salmista Davi: tira minha alma da prisão, Senhor, para que eu louve o teu nome. Senhor, quantas pessoas estão se sentindo aprisionadas, Senhor, por conta da luta, por conta da adversidade, na área financeira. Ah, Senhor, na sua vida sentimental, na sua vida física, Senhor, através das enfermidades. Mas nessa noite, ó Pai, nesse dia, Senhor, nessa hora, que o Senhor venha tirar esse homem da prisão, essa mulher da prisão, para que ele possa louvar o teu nome, para que o teu nome venha a ser glorificado. Aleluia, eu profetizo, Senhor, que o Senhor vai dar o escape a esse homem, que o Senhor vai colocar essa mulher de pé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa fase de luta, de dor, de sofrimento vai passar, para que o teu nome seja glorificado. Eu profetizo, aleluia, bênção no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos finalizando e te esperando aqui. Nós vamos te esperar no próximo episódio, próxima terça-feira, às 19 horas. Reúne a família, reúne os amigos, marque aí esse horário, senta, chama todo mundo e não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Amém? Até a próxima. Deus te abençoe. Deus Deus abençoe. abençoe.